respectivas pastas uma cópia recebida pelo Jeremias, uma cópia resumida do paper que ele está desenvolvendo, resumida assim nas pontos mais interessantes para a gente examinar, para guardar highlights. E agora, com alegria e muita honra, alegria de chamar aqui para assumir a palavra o professor Esdras Rodrigues. Prazer imenso estar aqui, não tem noção, porque além do convite ser muito especial, fazer um negócio que eu não faço todo dia, mas também de rever velhos amigos que eu não via, sei lá, nem falta. E é muito bacana, né? Acho que essa convivência. Assim. Eu fico muito honrado, né? Esse convite veio do Jeremias aí, uma surpresa total, pensar no que fazer aqui, foi um encontro muito inusitado. A gente participou lá do festival de música antiga lá em Indaiatuba, né? E o Jeremias colou depois do festival, falou, o que é isso que vocês estão fazendo lá e tal. Daí dessa conversa surgiu esse convite para participar aqui, de interagir com ele na tese dele de doutorado, tudo em torno da questão de interpretação, né? Questões interpretativas. E eu venho matutando nisso, já vinha matutando nisso há um bom tempo, e agora mais ainda por conta dessa oportunidade de assim, a primeira pergunta que eu me fiz assim, mas caramba, estou chegando aqui por conta de alguma coisa que tocou o Jeremias lá, que ele achou diferente, especial, alguma coisa que pudesse acrescentar nessa área de interpretação de música brasileira, né? E... um segundo. Legal. Bom. E... eu fiquei pensando, bom, o que a gente tinha lá que pudesse ser tão diferente assim, a ponto de chamar a atenção? Então, a primeira coisa que eu acho que tem aqui é uma coisa muito especial que vários de vocês aqui tiveram a oportunidade de conhecer, conviver, praticar, era Zé Gramani. E Zé Gramani é um negócio do planeta com relação à música brasileira, né? Particularmente no quesito rítmico, né? Eu acho que assim, onde pega, a gente sabe música brasileira, a questão toda está na questão rítmica, né? Por conta dos ritmos tão especiais que a gente tem, mas a questão do tratamento rítmico que a gente tem. Então você joga na mão do Zé Gramani um negócio desse, você já começa a ter uma coisa assim de um olhar muito especial, uma compreensão muito especial com relação à questão rítmica da música e da música brasileira. Beleza. Então tinha aquele repertório ali que já era um filé mignon para esse tipo de coisa. Além disso, o que mais a gente tinha? Bom, um cravista, um violinista metido rabequeiro e um percussionista popular. Então você já tem três vertentes de música, né, visões e práticas diferentes, assim, que alguma coisa sai disso aí. Nem sempre dá certo, mas às vezes dá certo e fica bacana o resultado, né? Então eu vejo assim, essa questão da cravista, talvez fosse a pessoa assim, mais fiel ao mundo da música erudita, as concepções eruditas, o tratamento rítmico mais estável, né? Sem aquela coisa muito do jogo de cintura. Então, nos extremos, você tem a cravista e você tem o percussionista popular, o Magrão lá de Campinas, que é um tremendo do percussionista, né? E o rei do molho, né? Ele toca todos os ritmos brasileiros, bandeiros, a bumba, você jogar na mão, tá rolando, né? E eu no meio fazendo a coisa. Aí eu fiquei pensando, bom, aí no caso, eu sempre gostei um pouco de violino popular, eu nem vou chamar de violino popular, mas de música popular, ficar tirando música de ouvido, essa experiência com as coisas. Depois veio Rabeca, e Zé Gramani, mas eu acho que assim, o que era mais importante nisso era a experiência, principalmente com questão de música barroca, né? Que a gente conviveu muito em Campinas, desde o começo lá, anterior a do Antônio ainda, mas São Paulo, Zé Gramani, né? A Camerata Barroca de Campinas, a Cris também participando, a gente tinha o que? Era uma discussão toda, aquilo era uma transformação para a gente, exatamente em quê? Na questão de discurso musical, na questão de tratamento de frase, de flexibilização das linhas, um tratamento totalmente, vamos dizer assim, irregular e instável do material musical. Então, acho que dali vem esse meu lado, talvez, de lidar um pouco, gostar de lidar com música popular e tal. Enfim, eu acho que isso resume muito bem o que talvez tivesse ali de elementos, né, que pudessem chamar a atenção. Esse, assim, eu vejo isso como elementos constituintes do que você
talvez tenham ouvido lá e chama atenção. E obviamente cravo, rabeca e percussão são instrumentos que têm, acho que bastante, tem uma combinação muito boa em termos de uma combinação rítmica, timbrística e tudo mais, um resultado muito positivo, né? Essa questão de tratamento de música nacional é uma questão super importante, né? A gente parece que é um eterno embate entre a música clássica e a música popular, né? Um negócio que parece que nunca morre essa conversa. E vai dizer, mas não tem distinção nenhuma na outra, né? Realmente parece que é um muro que tenta se criar aí que não cola a ideia de querer dividir a música assim. Mas a gente, se for parar para pensar, as escolas continuam divididas assim. A Unicamp, que tem um curso pioneiro no Brasil de música popular, nível superior, pós-graduação e tudo, ainda tem uma divisão lá dentro de muitos professores, uma resistência de poder aceitar que a coisa não deveria ser tão separada assim. Então, essa conversa ainda é muito importante, né? E ela vem se arrastando com relação ao repertório brasileiro desde o romantismo nosso aqui, né? Por conta de nacionalismo, que também, mais uma vez, era uma ideia importada que vinha da Europa, a coisa do nacionalismo. A gente tem sempre um pouquinho mais tardiamente, mas acaba mexendo com isso. Então essa primeira geração de compositores lá atrás já começa a misturar material brasileiro nas suas peças e tal, mas é um tratamento, vamos dizer assim, muito mais exótico, né, do que propriamente alguma coisa mais orgânica, né? Então a gente tivesse a presença do material brasileiro com outros ingredientes que não ia dar liga nunca, né? Ia chegar no ponto da massa. E depois disso nós vamos ter mais uma formalização, uma cristalização mais dessa concepção, com o movimento modernista, né, e os nacionalistas, Mário de Andrade, Vila Lobos, e aí tem toda uma escola nacionalista com muitos compositores, e a gente vê aí dentro desse próprio nacionalismo muitas vertentes de composição, né, desde tratamentos a coisas assim muito essenciais, como o Vila Lobos pega coisas muito quase imperceptíveis da música brasileira, muitas das peças são tremendas obras-primas, mas uma linguagem muitas vezes mais universal. Você já vai ter outros compositores, um Mignone da vida, que escreve coisas assim, já soa mais, talvez, o Brasilzão e tal. Tudo bem, né? Mas além dessa questão, fica sempre a questão assim, do que é a música composta, né, o material musical, e o que é a interpretação da música, né, que acho que é um pouco do que a gente está lidando aqui hoje, né? E talvez a gente tenha caminhado um pouco mais dentro dessa história aí com o movimento armorial, né, da década de 70, no Recife. Você vai ter um material assim, fabuloso, eu acho que é um movimento super importante em termos das pessoas envolvidas, né? Tinha o Ariano Suassuna, o mentor de todo o movimento, que era uma pessoa de extrema competência, né? Um visionário da questão artística e tal. Se atrelou a pessoas de grande peso. E, então, assim, esse time todo envolvido, as obras, né, os músicos, os resultados também foram muito duradouros, né? Ainda são duradouros. A gente tem assim, um número muito grande de grupos trabalhando nessa linha de música armorial. Então é uma coisa que colou. Por outro lado, você vê assim, que o eterno conflito entre o erudito e o popular, né? Entre a coisa culta e a coisa popular, né? da tradição oral, estão sempre em briga, né? Ao mesmo tempo que a tradição culta vai se emprestar materiais de lá, tem ao mesmo tempo uma resistência muito grande em permitir que isso entre realmente dentro do universo da música erudita. E numa dessas coisas está exatamente o quê? O tocar, né? Como tocar. Lá a gente teve muitas polêmicas lá no movimento armorial, que era primeiro que instrumentos usar. E tinham duas facções, o Cecília Almeida, aí tinha o Guerra Peixe, tinha o Clóvis Pereira, e ficava aquela briga assim, que instrumento que podia tocar? Não, nós temos que colocar mais instrumentos da cultura popular, a rabeca, a viola, eles têm que trazer isso aqui para dentro, para a gente poder ter mais autenticidade, validar o som como verdadeiro som brasileiro, coisas assim. E aí a briga toda. Depois tinha a briga que disse, não tem que mudar a maneira de tocar, a linguagem, tem que manter a coisa super erudita, tem que trazer música do exterior mesmo para tocar nossa música brasileira. Então você vê em que nível que essa coisa fica. De uma certa forma, a gente lida com esse problema até hoje. Por quê? Não que seja uma coisa assim, tão polêmica, tão acirrada em termos de ideologia musical, que não permita... Não, mas assim, é simplesmente uma questão de tradição, de cultura. A gente vem de escolas, né? Nós da área de cordas, assim, qual que é
a média do nosso material que a gente usa didático até hoje. Conservatório de Paris, 1800. Né? É um negócio assim, bastante defasado. Você para pensar que a gente tem o Brasil riquíssimo em música, né? E a gente continua utilizando coisas do Conservatório de Paris dentro de uma tradição totalmente europeia. É complicado, uma questão que a gente realmente tem que se colocar. Né? E eu acho que é o que está em jogo aqui, acho que é a proposta, né, que eu entendo do seu trabalho, Jeremias, assim, bem esse questionamento. E aí? Né? O que a gente vai fazer? Né? Então, assim, acho que se for parar por esse lado, a gente continua precisando realmente manter essa discussão viva. E não só a questão da discussão viva, como acho que chegar a soluções. E talvez alterar o rumo da história, vamos dizer assim, em função do isso que eu estou falando, de escolas, né? Começar cada vez mais a ter material nosso, trabalhar. E aí é uma pena, né? Que a gente vai parar para pensar em Europa e Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte. A quantidade de material que esse pessoal já tem todo, porque o pessoal é louco por um método, é louco por material, né? Para organizar tudo de maneira que se possa passar e virar material para ensino. E a gente não tem, a gente está na área de música popular, a gente está caminhando, né, para ter mais alguma coisa. Na música clássica a gente emprestou isso tudo da tradição que a gente carrega. Né? Então acho que assim, achar uma coisa verdadeiramente brasileira é um negócio já mais complicado. E essa é uma questão assim, que acho que está muito em voga, esse problema, né? Tentar resolver e responder esse problema. A gente vê muitos movimentos, muitas discussões da questão de autenticidade, de como validar a nossa música, seja ela como produto, seja ela como método, seja ela como qualquer coisa. De como validar isso, né? De como ter uma identidade que a gente pode chamar de brasileira. Né? Assim, só para tomar um exemplo, violino, por exemplo, a gente tem o super movimento, talvez não seja tão percebido porque ele é pequeno, mas é um movimento muito forte de violino popular atualmente. Ele começou há alguns anos atrás, vocês devem conhecer o Nicolás Krasik do Rio, né? E o Ricardo Reis, principalmente aqui em São Paulo, que são dois grandes expoentes. Mas se você pega uma geração agora, uma molecada lançando método, curso online, não sei o quê, e a coisa do violino popular brasileiro parece que virou realmente palpável, né? Eu até questiono assim, o quão palpável realmente é isso. Mas assim, você começa a ter número, você começa a organização do material, acho que é um dos primeiros passos para realmente esse negócio virar uma realidade. Então você começa. Eu tenho uma dúvida, porque o senhor falou de esses violinistas, eles têm técnica, né? Sim. E antigamente eu acho que faltava ter esse momento dos caras tocarem e decidirem ir pro popular, né? Uhum. Tem o Nicolás Krasik, você fala com professores eruditos, Sim. né? O cara se eu vou pro popular, né? Uhum. E antigamente faltava a escola também de tocar, né? Faltava e não faltava. Assim, você vai embora lá para a década de 40, 50, você vai encontrar o Fafá Lemos. Vocês conhecem o Fafá Lemos? Trio Surdina. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi um tremendo expoente em termos de referência de música no Brasil, particularmente música brasileira. Adamés Inhato, todo mundo passou por ali. A grande construção da música brasileira, se existir a Rádio Nacional, a gente não estaria onde estava. Então, ali você tinha um time de violinistas, quer dizer, você tinha uma orquestra, na verdade, montada, e um desses violinistas era o Fafá Lemos. E esse cara era um grapé puro. Então você via assim, que já tinha esse interesse. E num livro de 1906, como é que chama aquele cara do choro lá? Animal. É um dos primeiros relatos do show da cena do Rio de Janeiro. Não, Animal. Esse cara, qual era o cara da bateria lá do Robin Show, né? Você lembra? Era o nosso Animal. Mas esse cara, ele escreveu um relato falando da cena de show no Rio de Janeiro, e é super interessante. Ele vai relatando instrumento por instrumento, quantas pessoas tinha, quem era, o que faziam, onde estavam, quem tocava. E ali tem vários violinistas, tem violoncelistas também. Então é interessante você ver isso, no início do século XX. Mas uma coisa você está certo de dizer, essa coisa do preparo. Porque quem acabava tocando isso? Tocava o cara que vem da formação clássica. Nicolás Krasik e
Ricardo Hertz. Qual que é a formação básica dele? Até tiveram aula só com... Depois vai cair na mão de um Didier Lapoud lá na França, não sei o que, e começa a interessar. E aí vem o caminho. E acho que talvez tenha sido o caminho da grande maioria de violinistas populares, assim como muitos músicos populares, né, no mundo todo. O pessoal do jazz, acho que não tem nem o que falar, né? Tem muito disso. E essa formação do instrumento popular, que vem de uma outra tradição, é engraçado porque ele vai se formando por um empréstimo, né? Você não tem a linguagem. Por isso que a rabeca no Brasil é assim, né? Pra gente de cordas, o som da rabeca, a referência da rabeca, etc. É um instrumento de cordas que a gente tem no Brasil, que não tem relação alguma com o violino. São dois mundos totalmente distintos, e realmente aí tem um murão, né, da cultura culta, né, clássica, e a tradição oral, é muito separado mesmo, né? O pessoal que faz isso aí, agora você imagina, né? A rabeca veio para o Brasil antes do violino. A rabeca está aqui desde o primeiro dia que os portugueses colocaram o pé aqui, com certeza, né? Rabeca, bife, essas coisas, né? Essas coisas menores, assim. Não, mas assim, tem cultura popular. E por que esses instrumentos permaneceram onde estão até hoje? Eram atrelados à vida rural. Você pega o seu Nelson da rabeca, que era o rabequeiro e construtor de rabeca, morreu até um mês aqui agora. Ele é da cana de açúcar. As rabecas que ele tem é feita no machado, esculpida, você tem um negócio rústico, e até hoje o cara mantinha uma tradição que veio lá de trás, e elas não se conversavam muito. Aí você vai ter um movimento armorial, um guerra-peixe, tá vendo? Que de repente trouxe tudo para dentro do repertório. Aí você tem um concertino para violino, que é o próprio movimento do meio, é a rabeca pura, né? Toda a linguajária, aí vai esse empréstimo, né? Mas assim, é super importante ver, aí voltando um pouco na linha da conversa, a necessidade que a gente tem de estar validando as coisas com um carimbo de brasileiro. Agora tem um violino popular brasileiro, agora tem não sei o que lá, a gente precisa construir essa maneira de tocar, né? E acho que não é nem questão de o que é certo ou errado, essas coisas que são meio polêmicas, que costumam sempre ter barricadas, né? Duas linhas de barricadas, jogando granada uma na outra, e eu acho que não é muito por aí. Não tem como negar a tradição, o caminho que a gente vem trilhando, né? E as coisas estão em construção, e acho que o momento é super importante nesse sentido, né? Bom, mas na prática aí fica pensando, e tudo bem, tem isso tudo assim, mas e aí na prática? Eu acho, aí é onde a gente chega, né? Nós estamos aqui na prática, né? É uma peça, tem muitas referências, tem as suas ideias, tem todo um universo criado em torno disso. Aí acho que é uma coisa assim, na prática a teoria sempre é bom, né? A gente acaba precisando de algum tipo de teoria para segurar as coisas em pé. É muito difícil colocar um negócio solto. Não, é assim porque é assim, que é muito legal, não sei o que, tudo mais, né? Então aí eu fico pensando, como é que a gente valida isso? A gente no Brasil não tem quase nada para sustentar as coisas. Então você começa a ter que ir para as teorias, né? Eu tenho uns 2 anos, 3 anos aí, que eu ando lendo o trabalho de um cara aí, o Acácio Piedade. Lembra do Acácio? Colega nosso de Unicamp. Ele era compositor, primeira turma da Unicamp. Esse Acácio, ele adaptou uma teoria que na verdade é utilizada em música antiga, o negócio das tópicas musicais, né? O pessoal que fazia música antiga lá atrás, e essa questão dos afetos, né? O que define as músicas, as características que definem música. Então, se você quiser, tinha uma coisa furiosa lá no passado, então assim, tem todo um arsenal de regras, de práticas, que eram todas assim, uma bula de coisas para definir, isso, quando você for fazer uma música que tem que soar furiosa, no seu embora, você usa essa formulinha, essas coisas, então a articulação vai ser assim, o volume vai estar sendo os ataques, entende? Isso é muito interessante. Então essas tópicas, que na verdade são características musicais, que definem gêneros, estilos, o caráter, a atmosfera de uma música, o Acácio adapta isso para a música brasileira. Na falta de outras ferramentas, ele empresta isso desse universo e começa a trazer esse traje para dentro. Então ele cria um monte de tópicas. Tem a tópica brejeiro, tópica época de ouro, tópica nordestina para a música brasileira. Por quê? Porque a gente tem isso tudo dentro da nossa música brasileira. A gente tem
um conjunto de características que rodam solta na música brasileira. Desde que o choro é choro, por exemplo, ele permeou toda a nossa música. A música erudita, vai na mão de todos os compositores. Mais os shows, ele mistura de tudo quanto é tipo. Então ele vai lá e começa a procurar esse tipo de característica e fazer. E eu acho isso muito legal, porque é uma questão que transcende. Porque ela vai falar de. Veja os elementos, vai falar em afeto na música barroca, né? Mas que diabo de afeto? Vai ser tão subjetivo? Ah, tudo bem, mas é assim, não deixa de ser uma construção que funciona para a gente poder arquitetar alguma coisa e ter uma referência em cima dele. Beleza. Nós vamos falar o quê? Balanço. Que diabo é isso? O molho, o swing, não sei o que lá. Você lida com coisas que são muito pessoais e muito assim, voláteis, né? Difícil você. Então acho que quando você pega algumas coisas e cria um conjunto de características, por exemplo, que são assim marcantes, essenciais dentro de um determinado gênero, de um determinado tipo de música, uma interpretação, um ritmo, você acaba criando uma referência que ela é comum e que as pessoas conseguem entendê-la, entende? E eu acho que assim, essa música que o Jeremias apresentou para a gente aqui nas variações, ela está carregada disso. Tem coisa de tudo quanto é lado. Acho que vai muito além da questão da presença do maracatu e do baião nela. Tem um monte de motivos, tem um monte de contornos, né? E aí a gente pode ir estendendo isso para mais e mais. Mas por isso que eu acho que assim, funciona muito bem. E se vocês tiverem curiosidade, basta digitar lá a teoria das tópicas Acácio, que vocês vão bater nisso. É super interessante ler, de repente, algum artigo pequeno, ver como é que ele lida isso com as peças, a análise. Então é uma maneira de abordar a música via análise. Dentro dessa análise, através dessa análise, você acha dentro das músicas elementos mais essenciais que constituem determinado gênero ou alguma coisa. E com esses elementos você começa a ter elemento para trabalhar, eu acho que na prática. Por isso que eu acho que na prática uma teoria sempre é bom. E eu acho isso uma saída muito boa na falta de outras coisas, porque a gente costuma muito ficar, ainda mais no meio acadêmico, nossa vida é a teoria. Mas fazer análise, por exemplo. Aí faz uma análise gigante, com harmonia, blá, 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 não sei o que lá, você sempre esbarra, fala assim, mas e agora, como é que eu toco esse negócio? Por que tocar assim, por que tocar assado? Então você começa a ter algum tipo de ferramenta que te permite falar, não, vou tocar assim por conta disso, né? Aí eu acho a coisa do Zé Gramani, que eu falei no começo, né? Eu acho que o Zé, ele nem sabia disso e nunca pensou nisso, provavelmente. Mas eu acho que a essência do trabalho dele já carregava isso tudo, né? Porque ele pensa no cara, o rei da peneira, ele tirava tudo de tudo. E eu acho que ele criou, juntando música barroca com música brasileira, com a questão rítmica, ele soube pensar elementos essenciais dessas músicas todas, criar uma coisa própria, né? Talvez isso tenha te chamado muita atenção, porque eu particularmente considero uma música super bem resolvida. E ela está exatamente nesse limiar, ele é popular, ele é erudita, o que é isso? Que linguagem que é essa? E acho que já está muito na própria escrita do Gramani, por saber pensar esse tipo de coisa. Então eu olhando via teoria do Acácio, tocando Gramani, essas coisas, eu vejo que o caminho é praticamente o mesmo, o ponto de chegada é o mesmo, né? Esse resultado aí. Ô, Jeremias, você que você me fez um monte de questões, se você tiver alguma coisa, falar, lembra daquela tal coisa? Eu queria lembrar daqui uma questão do movimento. coral, do movimento. Eu vou falar disso aqui agora. Né? E aí, bom, já que está falando de erudito popular, é uma coisa que chama muita atenção da gente. Né? Vamos pegar uma mesma peça, e aí a gente vai ouvi-la e assim, vai acabar comparando. Uma mesma peça popular, do universo popular, tocada por um grupo de música erudita e de um outro grupo de música popular. O que chama atenção imediatamente? O tratamento. Particularmente, acho que a questão rítmica, né? Acho que não tem muito como ficar fora disso, assim. E esse tratamento da questão rítmica é o nome que a gente costuma dar de balanço, né? O molho, o swing. Eu acho assim, por exemplo, querer que a gente converta um organismo de uma tradição como uma orquestra sinfônica
tocando, é impossível, não tem nada a ver, e acho que aí tem a própria questão de formação e a questão da dedicação também. Você está no meio popular, você vai aquilo o tempo todo, você vai ter uma linguagem muito característica daquilo. Mas é muito interessante a ideia de haver uma conversa e um meio de campo, né? Uma mistura e deixar que as coisas que têm a ver, como é a sua peça, o material está tudo lá, né? Você jogou tudo dentro da mesma caixa. É impossível que esses elementos não se conversem. Aí cabe a gente para fazer esse negócio. E essa coisa do movimento, falando em balanço, eu acho que quando você tem, na música popular você tem que sempre ter as levadas, né? O baião, o maracatu, tem a levada e aquilo fica lá no background, ali comendo solto, e o pessoal trabalhando assim, construindo em cima daquilo. Né? Quando você tem esses padrões, a questão rítmica muito definida, com as situações definidas dentro do tempo e recorrentes, você passa por muito tempo, na minha opinião, na minha percepção, a sensação que eu tenho quando eu ouço um grupo de música popular tocando é que existem alguns centros gravitacionais dentro disso. Por haver uma estrutura, tem alguns centros que são de gravitacional rítmico. E esse centro que você tem dentro do compasso, parece que ele atrai, ele gera tensão e relaxamento. Então isso acaba gerando uma superfície por cima da música totalmente irregular e flexível, que você permite trabalhar. Se você pensar em termos de pulso, né? O pulso é uma coisa que em teoria tem que ser fixa. Quando o eletrônico lá, o negócio está lá. Ok. Agora pensando no pulso como uma referência, e você coloca um acento dentro disso, como você vai ter no baião, pá, pá, pim, pá, pá, pim. E particularmente esse do contratempo em cima, ele é muito definido. A sensação que eu tenho é que ele vira um centro gravitacional, que existe um tensionamento de direção a ele. E aí já acho que empresta a coisa do barroco. Cara, você está correndo na frase. Eu devolvo o direito à frase. É uma questão de gerar tensão em direção ao que eu quero. E a música é toda feita de uma superfície mais irregular e mais instável. Então isso que eu sinto, assim, se for definir em molho, é esse tratamento. E isso a gente tem muito presente aqui na célula de maracatu e na célula de baião, né? Está bem definido. Ao ter isso aqui, a gente tem a possibilidade de trabalhar isso diferentemente. Então eu diria que, por exemplo, no maracatu, você vai ter taca, cat, 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 taca, cat, 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 taca, né? A gente de cordas, você sabe o que é aquela ghost note, né? Nota fantasma. Sabe o que é? Nota fantasma é uma nota sem som. Se você tem ela para diferença, não. Pegar esse ricochê, né, como referência, a gente faz o desde que o violino e o seu de cordas de arco está no jazz. O pessoal não para nunca de mexer com o arco. Então você não vai fazer o... que é a tendência da gente tocar quando você está tocando o negócio aqui. Então, por exemplo, a gente podia fazer a gente está até tenta aqui, fazer um exercício de... Isso é importante, porque você está sempre em movimento. E aí vem essa ideia da irregularidade em torno do acento, porque no maracatu eu posso colocar... caminhar para esse dar um beijo lá na frente. Você relaxa e caminha de volta para ele, para gerar essa sensação de movimento. Para mim isso traduz em termos de balanço. E
seria muito diferente de ficar completamente estável e não produzir isso, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, as melodias, né? Como é que é a melodia? Podia ficar... Já gera uma coisa, por quê? Essa célula está presente na zabumba, imagino eu, né? E seria aí que entra, né? Por que essa irregularidade? Você vai ter essa célula, essa situação organizada e recorrente por muito tempo na música. Tem um trecho, inclusive, que você tem o maracatu contra o baião. Se os dois não soam, o maracatu e o baião, você tem uma confusão rítmica e assim, que fica um arremedo do que está lá. Se você com cuidado ouvir, você fala, isso é um maracatu. Particularmente quando os instrumentos tocando. Quando você pega a caixa fazendo, pronto, aí aquele meio já pinta na cara, o maracatu, que legal. Mas é uma identificação que não veio tão, assim, né, carimbada com essa definição. Eu acho que você começa a ter muita briga se você tem estabelecido embaixo, né, como base. A célula rítmica é uma proposta repetitiva de uma célula de baião, por exemplo, e as outras camadas que você tem por cima, que tem um monte de camadas com vários elementos tocando, e elas vêm cada um toca independentemente. E muitas vezes ficam um pouco à mercê da própria característica do instrumento, né? Da questão de, para a gente aqui, questão de ar para baixo, ar para cima, a disciplina, cara, mas a orquestra a gente precisa ter essa disciplina de certos arcos mais padronizados, funciona para caramba. E eu vejo que muitas vezes a solução de arco acaba arrumando as coisas completamente na contramão, para facilitar a questão de solução desse movimento, de manter uma coisa mais orgânica e funcionando. E muitas vezes, até conseguir tocar legal, fica no exercício de ficar fazendo esse negócio meio do post-note, para entrar no clima da coisa. E aí que vem essa questão do movimento, que você pega o baião maracatu, enquanto dança. Se você é um dançarino, ou se você vai assistir o pessoal dançando, cara, você nota na hora se alguém está dançando. Né? Um cara duro, você fala, encaixa de GT1, cara. É evidente, mas por quê? Pode ver que tem a coisa orgânica, que quem dança muito legal o negócio. Primeiro, é um negócio completamente solto, totalmente junto com a música, mas ao mesmo tempo, a coreografia, ela é ultra irregular. Porque você tem o cara com um movimento pequeno, depois um passo grande, volta para o pequeno, um passo grande, e ele vai alternando essa coisa. Esse é o movimento do ciclo. E esse é um movimento que, de uma certa forma, acho que pertence aqui para a gente também, ou do próprio tratamento do ar, porque isso, aí eu não gostaria de dizer muita coisa, mas dá seu pitaco, né? Porque no movimento você tem o quê? Né? Você amplia, você relaxa. Com isso você produz, acho, uma coisa muito mais orgânica, que eu acho que ela está muito presente dentro da nossa cultura popular. Né? Você pega o pessoal tocando nas bandas, a Pífano de Caruaru, aquela sessão rítmica daquele cara, é aquilo. Desaforo. Né? Negócio de uma complexidade rítmica e um negócio assim, parece que flutua, usa ou uma bateria de escola de samba, por aí. Então, emprestar esses elementos, a gente, enquanto uma orquestra desse tamanho, você passa uma eternidade praticando isso. Eu chegaria num resultado desse, mas acho que isso é irrelevante. A gente tem um monte de opções e a gente precisa definir por uma, pode ser até que queira tocar, se esquece isso tudo, vamos fazer a música do jeito de ficar legal, super afinado, bacana, preciso e tal, acabou. Né? Mas assim, a discussão está aqui e essa é uma coisa que fica muito na minha cabeça, sempre, né? Pensar nesse tipo de coisa, questionar o tocar, o fazer e a questão da teoria, né? Mas aí o Álvaro falou que não falou um pouco, não? Posso só fazer uma pergunta? O professor falou com relação a esse movimento ali do maracatu, né? Por exemplo, nós temos uma arranjo, uma célula ali dos contrabaixos dos cellos, e eles ficam pá, cá. Uma possível interpretação, uma execução desse ostinato seria com esse movimento ou não? Nem sempre isso cabe, porque você vê uma coisa meio suja. Se a sujeira não incomoda, eu acho que é legal, de repente você tem.
Então, você ouve aquele ruidinho no meio, que é a coisa que mantém o... Né? Você brinca na mesa, às vezes você sai a coisa toda. Ou não, mas assim, serve para mim como um exercício prático. Se eu vou estudar isso, eu vou colocar o metrônomo lá e ficar brincando em cima e pensando nessa questão, fazer onde é que está esse centro gravitacional? Qual que é o centro que é mais importante? Qual que você considera mais importante na gravitação? Não, eu quero que você faça chegar lá depois dos contras, chegando do outro. Né? E lembrar o seguinte, eu acho que não tem que ser uma coisa também assim, explícita. A gente pode até olhar graus de sutileza que faz toda a diferença no mundo, se precisar fazer grande coisa. Né? Então, assim, é muito mais uma questão de organização, de concepção, né? E organização que permite, de repente, você tem um score, uma partitura desse tamanho, com todas essas linhas, e tem uma unidade, né? Uma homogeneidade muito grande, e de repente trabalha em torno de umas mesmas ideias. E aí você vê aqui, assim, tem inúmeras aparições de pequenos motivos, de coisas assim, que elas se encaixam perfeitamente. Eu sei que eu vou estar lidando com músicos de orquestra, como que eu escrevo isso, né? Como que eu codifico isso? Eu acho que quanto mais você detalhar e tornar o negócio, mais impossível tirar o resultado que você queira. Perfeito. Que vira uma música contemporânea, né? Você tem Mas aí uma tá. pausa. Toda pausa precisa ser uma ghost note, porque ela tem que ter A música continua, duração, né? Ela tem uma duração. Se você para, se o corpo para, o pulso parou. Exatamente. Então, o tá falando aqui num lugar músico de orquestra tem a tendência a alongar demais as pausas, por quê? Porque ele parou, ele virou cerebral. Se o corpo está movimentando durante a pausa, é só uma ghost note, está na medida exata, daí o pulso continua. Exatamente. E se você pega, né, Álvaro, se você pega assim, uma peça como essa, por exemplo, quem que é a base de tudo? É sempre colcheia, né, cara? Então, eu falo, Se você está naquele... você está cantando internamente, eu pensando vai, na subdivisão do pulso, já também já muda. Que normalmente está em algum lugar, principalmente aqui com a gente. Sim. Está sempre rolando no piano, no cantar. Por isso que acho que essas informações, Jeremias, e aqui é super importante, assim, na verdade são conceitos, são coisas assim que você vai buscar referência, de preferência ouvindo, e praticamente ouvindo, caramba, é um ritmo nordestino, você tem milhões de bandas tocando, sei que lá, assim, você não escreveu isso em cima de uma peça do, sei lá, do Francisco Mignone para você criar essa obra, correto? Ele já escrevia esse ritmo lá. Então, assim, acho que a fonte está lá, ouvir essa fonte faz muito mais efeito do que você querer estar escrevendo. Não, tem uma micro pausa que você fica. E daí o cara se fecha em cima disso, ele não consegue nem ouvir o ritmo, né, que tá lá o Zabumba fazendo. Cada vez mais papel. Mas tem os dois extremos. Eu tive uma outra experiência que quando você chega com a partitura não tão detalhada, aí, por exemplo, o intérprete fala assim, pô, mas tá... A intérprete de quê? O cara, o Popular, o erudito, né? Mas então aí que tá. Então, aí que eu fiquei, eu me pergunto assim, aonde que eu me coloco, né? Então, mas você, todas as vezes você consegue contar com uma orquestra que tem essa capacidade de você ter uma escrita contemporânea, praticamente, aquela infinitude de pequenos detalhes, faça isso de instrução exagerada, você tem que ter músicos assim de autismo calibre acostumado com aquilo. E entra um pouco a soberba do músico erudito. Não tá bem feito isso. Que acaba sendo a soberba, né? Não é? Não, que eu toco que tá aqui, não. Que isso? Eu não estou conseguindo tocar com bolho, mas eu continuo pobre. Você tá lá. Então, professor, mas isso fica, na verdade, não é nem querendo ir para esse lado, né? Assim, é de como eu coloco isso agora, né? Eu teorizo isso, como que eu explico isso, né? Lá na hora de apresentar esse trabalho, pô, eu decidi escrever dessa forma por conta disso e disso, entendeu? Tem esses dois lados, né? Da escrita detalhada ou da escrita que eu só coloco, né, se eu sem fosse, poluir, tá, eu deixo mais limpo possível. Já que você está falando de partitura e de notação gráfica, eu fico pensando, então assim, qual que seria a solução disso tudo que nós conversamos assim? O que eu ia colocar numa partitura que ia conseguir traduzir essa conversa? Eu ia colocar crescendos e diminuindos e acentos. Duplos. Pá, pá, pá. Ia ter que ter um diminuindo, pequeno crescendo, pequeno crescendo, crescendão, um acento vertical, relaxa, para conseguir traduzir isso. E eu ainda escrevi uma instrução assim, considere o tempo flexível.
diferente da questão que eu ia perguntar sobre a questão Não, você é bom você toca. Então, mas se você não tem informação, se você não entra numa conversa dessa, não acessa, aí não adianta, você olha para aquilo e que porra é essa? Pode ser que os caras sejam mais duros e queiram efetivamente o trabalho acadêmico. Não, essa partitura eu quero. Eu acho que seria diferente um pouco a anotação, por exemplo, se a gente entra nesse assunto e a valsa vianense. Pois é, Como é que faz? nunca se tocou aquilo como estava escrito. Exato, isso é uma coisa que acho que há uma complexidade no termo de. Existem muitos mais ritmos brasileiros, não é só a valsa vianense, que tem aquela forma mais ou menos típica. Então, maracatu, baião, vai ter. Enfim. Nas próprias variações a gente nota que quando a percussão muda, opa, gira a chave. Sim. Ela sempre não é no mesmo lugar. Mas há um quê de tradição que você vai respeitar. E eu acho que quanto mais notação tiver, vai ser pior. Concordo. Há a necessidade de uma interiorização do som. Não necessariamente uma extrema especialização da música, essa orquestra só vai tocar maracatu. Não, mas... Qual que é o seu nome, desculpa? Felipe, mas você está certíssimo em colocar isso, e o exemplo da vossa violência é perfeito. Isso fala de uma coisa que chama prática de performance, que é uma coisa construída na prática. Né? Você chega naquilo ali e fala assim, o jazz, por exemplo, assim, você, e a partitura de jazz? Mas isso foi escrever tudo que esse povo toca. Mas acho que aí entra a parte do método, Sim. do material do método, que falta pra gente. Porque Por exemplo, no jazz tem. Você pega um jazz lá, você mínima as suas cocheias, pega um método moderno, aí, por exemplo, falou de vento, pega lá. Você mínima pelas cocheias, você mínima pelos cocheias. No começo do método, se for uma coisa, iniciação da linguagem, sempre vem, né? É fácil, didaticamente lá, né? No igual e, depende da situação, semínima, tercina de cocheias, com uma pausa no meio, né? Mas vai vir escrito daquele jeito. Na partitura de performance você não tem nada. Mas os métodos te ensinam a fazer. Então, aí é uma tradução da prática. Da ampliação, né? Exatamente. Da ampliação do trabalho do método. Muito Né? bem. Pega um trechinho aí, 2 compassos do maracatu, violino, que tem a linha. Vamos tocar nessa linguagem e tal. Fazer, né? Aí seria a ampliação do método. Porque aí que é a coisa assim, na prática toda a teoria é bom. Por quê? Porque você está teorizando, você está traduzindo aquilo para o papel, para um conceito, e o importante está naquilo e você dominar o conceito. Você entender o que está falando e depois ir atrás, né? As obras eruditas é assim, você vai tocar no bar, a escola, o cara já sabe que a arcada do bar vai ser diferente da do Wagner, da situação, porque ele já passou por aquela escola. E vai chegar à conclusão que a partitura foi só um jeito de se perpetuar, mas não é o ideal. E lidar com um grande grupo, né? Tipo, uma orquestra sem músicos, cada um vai querer pôr seu molho, não vai virar nada. Então usa um piano, jazzístico, assim, método americano, piano, jazzístico, né? Você tem ali solos transcritos, um nível de detalhe escabroso, assim, a partitura de Liszt mais complicada. Nenhum pianista de jazz vai pensar, eu tenho que estudar aqui mais complicado, não. Não é esse o objetivo, mas está lá, é uma teoria para você ter uma ideia do que acontece. Mas essas prescrições vêm depois, né? Vem depois do fato. Exatamente. Tem mais só, me permite, a questão do... Porque uma das estratégias que eu pensei, eu vou contar uma experiência rápida, eu estava com a questão em Camp sob a regência do Thibaut. O Thibaut, né? Baudillon. Isso. E aí a gente estava tocando, acho que era alguma coisa de Bizet, tinha saxofone, e todo mundo tocando, chegou uma hora ele falou assim, cara, vamos parar, não é isso, coloca o instrumento aí, eu vou explicar essa peça para vocês. Olha, essa peça aqui, lá na França, tal, tinha um folclore e tal, e ele deu um panorama geral e falou, agora vamos tocar. E aí a gente tocou e ele falou, é isso, o problema não era a execução, o problema é que a gente não estava entendendo... Uma compreensão que vira ideia. Isso. Então eu tomei isso para mim e criei uma narrativa desse arranjo, que até a gente tá aí com vocês, né? Eu fiz um texto narrativo desse arranjo e da composição como de um cara que está lá no Nordeste, que tem uma vida dura, que ora ele chora, ora ele fica alegre, ora tem baião, ora tem maracatu, ele está no coreto, está na igreja. Então assim, eu tentei evocar um sentimento para a hora que o intérprete estiver executando a peça,
ele consiga remeter a esse lugar, né? Se chegar a esse lugar. Queria perguntar para o professor qual que é a sua visão sobre isso, se isso tem um funcionamento ou é só um romantismo assim em cima Não é romantismo, isso é uma prática, música de programa, música programática, você coloca uma coisa extra música, você está dando uma história paralela à música que você quer que inspire as pessoas. O problema da inspiração, se for uma peça solo, mas não, você falou, todo mundo vai querer fazer o seu molho ali, alguma coisa, porque a inspiração vai ser muito subjetiva. Nosso agradecimento, palmas para o professor. A gente pode fazer algo muito breve, aproveitando mais esse conceito da nota fantasma. Pega, por exemplo, tem açúcar no final. Como é que é?